Moderninha Pro. A maquininha sem aluguel e a mais completa de todas. Lado B, cultura e cidadania na Real e com local. Apresentação Márcio Caparica. Esta semana, o lado B da população de rua. O preconceito leva LGBTs à situação de rua? A grande maioria delas, elas foram rejeitadas pela família, né? Olha, eu sou gay, também já sofri preconceito por parte de alguns familiares, dentro de trabalho, na escola, na faculdade, enfim, em vários lugares, como vocês também sofrem e já sofreram preconceito. Então acho que a partir daí elas começaram a se abrir para mim, porque houve essa relação, sabe, essa identificação. Encontrei vários garotos gays, menores de idade, por volta de 12 a 17 anos, que moravam nas ruas. E eles acabavam até se prostituindo, né, como paravam carros importados nas ruas e eles se prostituíam por uma pedra de crack. Por nada, por R$5. Como é a questão do HIV entre as pessoas sem teto? Eles não recebem a cartela de remédio. Eles têm que todos os dias buscar a pílula no hospital. Agora se a gente parar e pensar, imagina uma pessoa que já tem uma enfermidade dessa, que tem que todo dia lá buscar remédio, e ela é usuária de crack, você acha que ela vai lembrar de tomar remédio? Você tem HIV? Tenho, e não aceito. Por que você não aceita? Porque eu tenho nojo disso. Todas. 90% da população de rua tem HIV. 90%, mais de 90%. Qual o efeito do crack entre essa população? Quando você está numa situação de rua, o crack, ele tá ali. Eu acho que é inevitável você bater de frente com ele, sabe? Porque eu não sei se ao mesmo tempo ele é uma zona de conforto para você que está exposto naquela condição desumana, né? E não tem outra saída. Né? É como se fosse uma zona de conforto. E ele cheirava e fumava e bebia todo dia, né? Só que aí ele começou a fumar crack, a família dele acabou brigando com ele, não aceitou essa condição dele de ir pro crack, e ele acabou indo pra rua, morar na rua. Acho que nem as pessoas que trabalham com sociologia, com a área de saúde também, geralmente essas pessoas me procuram bastante. Elas sabem dizer se o crack leva a pessoa pra rua ou a rua que leva a pessoa pro crack. Por que muitos LGBTs em situação de rua preferem não ir para albergues? Porque eles eram discriminados em albergue, né? Eles eram tratados como estatística. Eles não recebiam nenhum tipo de tratamento humano. Na minha pesquisa de campo eu encontrei que existiam dois tipos de moradores de rua. O morador que mora na rua e o morador de rua que mora num albergue público da prefeitura. Eu cheguei a um departamento da prefeitura e o gestor falou, que legal, topo sim da entrevista, você tem que falar com a minha assessoria, né? Tem que falar com a assessoria de imprensa. Aí a assessoria de imprensa da prefeitura falou assim, não temos... esse setor ele não tem competência para falar sobre moradores de rua LGBT. Aí eu falei assim, desculpa, mas essas pessoas são o quê? Eles trabalham com pets? Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. De 30% a 40% da população de rua de São Paulo é composta por LGBTs, que são o tema do nosso programa hoje. Eu tô aqui no estúdio aqui com o Felipe Francisco, que é o diretor de um curta documentário chamado As Cores das Ruas, que eu acabei de ver. É um documentário muito bom, pesado, mas mais pela temática do que pelas ideias, mais pela temática do que pela que eu digo. Enfim, fala oi, Felipe, tudo bom? Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite aqui. Fico muito honrado de estar aqui com você, podendo debater esse assunto, que é um assunto extremamente importante, né?
E agradecer também as pessoas que vão estar escutando a gente também. Por favor, escutem, porque a gente não dá atenção para a população LGBT de rua, mas é algo que, aliás, a gente está acostumado, né, a ignorar todos os dias, principalmente quem mora aqui em São Paulo, mas quem assistiu o documentário As Cores das Ruas vai descobrir que é uma população que é a marginalizada da marginalizada, que merece uma atenção e um cuidado especial, não digo todos têm que ter, mas enfim, né, a gente não pode ignorar mais do que já ignora. Felipe, conta, como é que foi essa decisão de fazer esse filme? Então, na verdade, eu estava na faculdade, né? Eu sou formado em produção audiovisual pelas Faculdades Integradas Rio Branco. E na época eu não estava trabalhando, não estava estagiando, não estava fazendo nada em relação à área, né? Eu vim do teatro. E aí eu falei, eu vou fazer um projeto e mandar para algum edital do estado e produzir alguma coisa com temática queer, né? Eu sou gay e eu acho que eu queria fazer parte dentro desse universo gay, né? E aí eu comecei a pensar tudo que eu poderia trabalhar em cima, né? Como eu já vim também de militância, eu comecei a pensar muito o que faltava na militância, né? Como eu até tinha comentado antes do programa, eu acho a militância muito hipócrita, né? Eu acho a militância muito arrogante. As pessoas, elas procuram sempre querer aparecer. Cada um quer se mostrar intelectualizado, quer ser mais do que o outro, e as reais pautas de direitos humanos, isso dentro da LGBT, porque também eu acho muito segmentado, né, o próprio LGBT, sim. né, as lésbicas querem os delas, os transhomens os deles, os bissexuais raramente aparecem, né, os únicos que se relacionam mais ou menos são os gays e as travestis e as transmulheres, que conseguem conversar. E aí... E mesmo assim, olha que tem muito gay que não faz questão de ver as mulheres trans e tipo... que é o machismo, né? Que existe esse preconceito dentro da própria militância, né? Não só fora na sociedade, mas dentro da militância de direitos humanos, né? Que isso é uma pauta de direitos humanos. E aí eu comecei a pensar na rua. Um dia encontrei uma travesti que veio me pedir dinheiro, a Caroline, que ela tá no filme, e eu falei, olha, você gostaria de dar uma entrevista, porque eu tô fazendo um documentário, e comecei a pensar, né, nessa questão, porque eu nunca achei nada referente em nenhum lugar do mundo sobre essa população, nenhum filme, nenhum documentário. E aí eu comecei a conversar com ela e comecei a pesquisar, fiz o projeto, mandei pro PROAC e foi aprovado. Aí no início desse ano, de 2016, a gente começou a trabalhar, eu trabalhei junto com uma produtora, eu passei cerca de 30 dias fazendo a minha pesquisa de campo, né, vendo as temáticas, pegando os assuntos que eu poderia abordar dentro dessa população e comecei a escrever o roteiro. Aí, depois de feito o roteiro apresentado para a produtora, esquematizando tudo com eles, a gente passou quase 90 dias com essas pessoas, né? Uau. Fazendo captação, convivendo com elas, aprendendo a respeitá-las, porque é uma outra realidade. É uma realidade que até isso refletiu na minha vida pessoal, me fez muito mal na minha vida pessoal também. Sabe, eu entrei num princípio de depressão, não conseguia dormir. Isso por várias temáticas que a gente abordou, né? Eu acho que uma delas foi a realidade que eu encontrei nas ruas, como que essas pessoas sobrevivem nas ruas, e uma outra questão também o crack, né? Que também... Qual que é a maior característica da população LGBT de rua que faz ela ser diferente do resto da população de rua? Olha, eu vejo que elas são muito unidas. Sabe, assim, eu senti que elas são... É como se fosse uma família. Eu percebi isso, entendeu? Existem brigas, eu presenciei algumas travestis pegando pau e batendo na outra por causa de briga de homem ou por briga de droga, entendeu? Mas eu senti que elas eram muito unidas. Porque eu acredito que existe, como na nossa sociedade existe o preconceito, na delas também existe, nessa sociedade também existe. Como que você localizou os seus personagens? Olha, eu rodei todos os lugares que eu imaginei que poderiam ter moradores de rua LGBT. O primeiro que eu procurei foi no Largo da Aroche,
Eu cheguei lá até porque tem a praça com a bandeira, né? Um lugar super tradicional em São Paulo em relação a um, vamos dizer assim, entre aspas, um gueto LGBT, né? De bares e boates, enfim. Acabei encontrando praticamente nenhum ali. O que tinham mais eram as travestis que faziam ponto nas ruas, né? Mesmo elas não sabiam onde tinham moradoras de rua LGBT. E aí eu comecei a andar pela rua e eu lembrei do que a Caroline tinha falado. Eu moro ali na Paulista com a Consolação, na Praça do Ciclista. Fui lá, procurei e encontrei. Aí encontrei mais de 100 moradores de rua LGBT ali. E elas dão confiança fácil? Elas são desconfiadas? Elas estão acostumadas a receber esse tipo de... Imagino que elas não estão acostumadas a receber esse tipo de atenção, porque ninguém, né, olha para elas como ser humano. Todo mundo desvia o olhar e passa reto. Olha, no início, quando eu pensei comigo, como que eu vou abordar essas pessoas? Primeiro eu preciso me limpar de tudo aquilo que eu julgo fora de mim, sabe? Como que eu vou... me desprendi de tudo que eu acreditava, me limpei, me zerei praticamente, sabe? E aí eu lembro que eu falei pra elas, olha, eu sou gay, também já sofri preconceito por parte de alguns familiares, dentro de trabalho, na escola, na faculdade, enfim, em vários lugares, como vocês também sofrem e já sofreram preconceito. Então, acho que a partir daí elas começaram a se abrir para mim, porque houve essa relação, sabe, essa identificação. Eu acho que a partir daí houve todo o processo de confiança em mim. Você disse que você conheceu mais de 100. Quantas você entrevistou para o curto? Para poder... Que toparam da entrevista? 6. E off, você... sem ter dezenas. A maioria que aparecia lá naquela região, elas são muito transeuntes, né? Então, isso. Algumas moram ali, tem um lugar fixo ali. As outras vão lá por causa do crack. Porque naquela região, ali na Paulista com a Consolação, tem um puta ponto de crack. Absurdo. A gente imagina que a Cracolândia é o ponto de crack, não, né? Ali no principal cartão postal da cidade de São Paulo é um ponto de crack. Absurdo. Assim, eu via garotos, meninos de Higienópolis, de bonitos, sabe? Com uma aparência saudável, com roupa de marca, indo lá pra fumar crack. Diariamente, assim, era todo dia um ou outro que ia lá fumar. Como que é a proporção das nossas letrinhas LGBT na população de rua que você encontrou? Tem mais gay, mais travesti, tem lésbicas, enfim? A grande maioria de travesti. A grande maioria que eu encontrei são travestis. Ou que se dizem como. Não necessariamente elas têm peito, silicone, né? Até por situações que elas passaram na vida. Várias delas foram presas. Já passaram... Algumas delas tinham 15 homicídios nas costas. Então, eu acho que dentro da situação de presidiária, elas devem ter perdido silicone. Tinha uma que tinha uma cicatriz daqui da altura do tórax até a virilha, com os pontos, assim, uma coisa absurda. Eu nunca tinha visto isso. E ela era cega de um olho, porque ela tinha tomado um tiro na cara e ela tinha tomado uma garrafada na barriga. E, assim, a grande parte é de travestis. Né? Não necessariamente como as travestis que a gente imagina, que tem peito, silicone e tal. A segunda é a de população de gay. Lésbica, encontrei muitos poucos. E tem aqueles que também se relacionam, mas não se assumem. Né? Que se relacionam tanto com as travestis quanto com os gays, moram juntos dentro das barracas, mas eles não se assumem tais como. A princípio, você acha que o preconceito por ser LGBT é a principal razão deles estarem na rua? As travestis e os gays são expulsos de casa por causa disso? Eu acho que é um dos fatores, né? Como eu cheguei a presenciar, encontrei vários garotos gays, menores de idade, por volta de 12 a 17 anos, que moravam nas ruas. E eles acabavam até se prostituindo, né? Como paravam carros importados nas ruas e eles se prostituíam por uma pedra de crack. Por nada, por R$5. Teve uma vez que eu entrevistei a Mara Moira, que não sei se você conhece, é uma puta travesti que escreveu um livro e ela, enfim,
Ela é doutoranda na Unicamp, mas ela faz ponto no Itatinga, em São Paulo, e ela tem um livro que ela conta que ela se prostitui por, acho que são R$10 o boquete, 15 o completo. Não tem a Veneção? Que era por R$20? Não, pois é, mas assim, pra quem tá por pedra de crack é menos ainda. R$5, uma pedra de crack. E eu não tô falando de adulto, eu tô falando de criança, de jovens, adolescentes. Pré-adolescentes, né? 12 anos é pré-adolescente. É pré-adolescente, nem... Mas, tipo assim, jovens que foram... Você sabe, eles falavam pra você que eles eram gays ou travestis e já estavam na rua por causa disso? Ou... E alguns já eram travesti antes, né? Por exemplo, uma das personagens, a Agatha, que ela até fala no filme que ela era metalúrgica antes de ser travesti, né? Então ela já começou, ela já fez a transição na vida adulta para travesti, né? Que ela falou, isso não aparece no documentário, que ela fazia programa na Europa, que ela tinha uma espécie de um bordel, só que ela acabou perdendo tudo em decorrência da droga, do crack, que também é um fator que eu acho aí que tá, entendeu? Eu acho que nem as pessoas que trabalham com sociologia, com a área de saúde também, geralmente essas pessoas me procuram bastante. Elas sabem dizer se o crack leva a pessoa para a rua ou a rua que leva a pessoa para o crack. Existe essa... Eu ia perguntar isso, porque o crack é uma das drogas mais que a gente, ouve, todo mundo ouve, que tipo, é foda, se toma uma vez, já vicia e cagou e tudo mais e tal. Elas têm noção disso? E assim, porque, ou elas começam porque é barato, eu acho que não vai dar, ou porque todo mundo faz. Como que, né, apesar que assim, não posso nem falar como é que uma pessoa de rua vai pro crack, porque você como me falar que, tipo, né, tá todo mundo fazendo crack, então não... Mas elas diziam assim, tipo, eu achava que ia conseguir parar e não consigo. Não, todo momento elas falam que é muito difícil sair. Mas como elas começaram, elas não contam. Então, elas falam que começam fumando maconha, bebendo, cheirando, na balada. Tem um menino, o Rogério, que me deu entrevista, que ele era promotor da Nostro Mundo. Ele tá no documentário, né? Que ele é um dos únicos gays. E ele me falou que ele era promotor da Nostro Mundo e ele cheirava e fumava e bebia todo dia. Né? Só que aí ele começou a fumar crack, a família dele acabou brigando com ele, não aceitou essa condição dele de ir pro crack e ele acabou indo pra rua, morar na rua. Então, é difícil dizer isso, sabe? Eu acho que cada história é uma história, entendeu? Ali, mas eu acho que quando você tá numa situação de rua, o crack, ele tá ali. Eu acho que é inevitável você bater de frente com ele, sabe? Porque eu não sei se ao mesmo tempo ele é uma zona de conforto para você que está exposto naquela condição desumana, né? E não tem outra saída. Né? É como se fosse uma zona de conforto. Como que é a rotina deles? Você passou 90 dias, então você provavelmente sabe. Olha, eles fumavam pedra o dia inteiro, uma atrás da outra, assim, uma coisa, como eu te falei, isso refletiu na minha vida pessoal. Eu não dormia, não comia, por causa da energia daquilo. Só que algumas vezes eu chegava lá para gravar com alguma delas, e ela tava estirada no meio ali no Pão de Açúcar, na Paulista, no meio, tem a banca de jornal, sabe? Sim. Ali ao lado da banca de jornal, ela é estirada, de braços abertos, babando e virando os olhos, porque ela tava bem louca de crack. E eu falava, Caroline... Aquela que você entrevista na praça do ciclista de pé de longe, ela tá louca também, não? Todas elas estão loucas. Todas. Foi muito difícil editar esse filme. Foi muito difícil. Porque alguns momentos elas tinham uma certa lucidez. Mas outros momentos... elas falavam coisas assim, nada a ver, entendeu? Viagens delas. E sem contar as outras pessoas que chegavam e pegavam no boom, morador de rua chegava e pegava no boom, que também tava louco de pedra, porque o boom, pra quem não sabe... Boom é o microfone. O boom é aquele que a gente chama de Priscila, né? Que tem pelo por causa do vento, pra não fazer o barulho E a gente pegou uma época de vento e chuva, né? Então o cara lá pegava no boom, e elas bem loucas, o dia inteiro, bêbadas, pegando vinho...
É uma coisa, a situação de rua delas é uma coisa fixa ou é cíclica? Tipo, às vezes vai com família ou alguém e depois volta? A grande maioria delas, elas foram rejeitadas pela família, né? Eu encontrei 2 casos de um deles não era assumido gay, que ele morava com uma dessas travestis há 1 ano, e o irmão dele ia sempre lá e buscava ele. Internava, ele ficava 2, 3 meses internado e depois ele voltava. Então acho que cada caso é um caso, sabe? Por isso que eu acho que é difícil até mesmo para o poder público tentar lidar com essa situação, que é uma crítica que eu faço, sabe? Literalmente eu desço o pau mesmo em alguns setores, porque eles tratam essas pessoas como estatística. E eu acho que precisa fazer um trabalho humano com essas pessoas, porque cada caso é um caso. E essas pessoas, a todo momento do filme, elas pedem isso. Eu quero a atenção de vocês. Porque eu tô passando um problema sério, eu tô passando um problema de droga, um problema de HIV, um problema de seja lá do que for, um problema de desumanidade, que as pessoas me tratam como se eu não fosse um nada, e eu não tô conseguindo sair. E o poder público muito menos. Entre os LGBTs, eles se relacionam entre si? Vocês viram que tem, sei lá, namoro, casamento? Tem. Poliamor? Tem. É como a nossa sociedade, né? Eu acho que eles também sentem a falta, né, de alguém, eles também têm carência, eles são seres humanos, né? A gente não pode ver a população LGBT de rua como se ela fosse anormal. Eles são de carne e osso também, né? Eles têm desejos, eles têm dores, tristezas, algumas vezes muito mais incompreendidas do que a gente com a gente mesmo. Né? Se a gente entra algumas vezes em conflito com a gente, imagina entender uma pessoa dessa. Mas eles são pessoas, né? Como eles nós. Encontram consolo nos outros. Né? Eu acho que eles encontram consolo na droga. Eu acho, porque ali, desculpa a palavra, tá todo mundo na merda. Tá todo mundo fudido. Tá todo mundo perdido. Então eu acho que o crack, ele vem como como eu falei, uma zona de conforto para essa carência. Os outros moradores de rua têm preconceito contra os LGBTs de rua? Alguns têm, eu presenciei. Algumas são respeitadas, né? Por exemplo, algumas que eu presenciei, elas lideram alguns pontos de tráfico, né? Os traficantes passam a droga para elas e elas repassam as drogas para os usuários. Se a polícia chegar, ela vai levar a moradora de rua, não vai levar o traficante. Então, essas são respeitadas, mas a travequinha, a bichinha, não sei o quê, ela vai ser discriminada. É interessante porque quando você... Num filme, tem uma hora que fala que, às vezes, alguém que, se não fosse morador de rua, teria uma identidade gay, acaba assumindo uma identidade travesti porque elas são mais temidas. Mas a nossa sociedade, elas também são, né, incompreendidas, né? Elas são vistas dentro da nossa sociedade. As pessoas não sabem dizer o que é uma travesti ou uma transexual. Elas não conseguem compreender. E o morador de rua também, dentro dessa sociedade, né, desumana, mais do que a nossa, também pensa da mesma forma. Outra coisa que a gente fica... não está acostumado a ver, que você mostra no seu documentário, é a questão do HIV e de outras STs. A gente vive nós que, né, estamos no mundo que o mundo enxerga. A gente vive num mundo em que hoje em dia você tem HIV e, a não ser que você seja totalmente displicente, você se trata, você tem uma vida normal, né, você tem que lidar com o preconceito dos outros, mas em termos práticos, não psicológicos, está tudo bem. O que você viu com a questão de DST e HIV nesse tempo que você ficou gravando? Olha, eu fiquei bem chocado, assim, com a realidade, né? Antes, eu tinha contato, geralmente, com algumas travestis em fóruns de travestis, como você falou, dentro, né? Que tem uma certa estabilidade, que são pessoas que têm uma vida mais regrada, que conseguem seguir um tratamento, né? Que tem uma casa, por exemplo, né? Mas mesmo assim elas sofriam discriminação dentro do setor público, né? Quando elas iam buscar cartela de remédio, ou até mesmo
dificuldades dela de ter acesso a alguns setores públicos, por exemplo. Quando a transexual ela faz operação, algumas delas ainda têm a próstata, quando elas fazem a mudança de sexo. Agora, imagina um morador de rua. Na questão de morador de rua, eles não recebem a cartela de remédio. Eles têm que todos os dias buscar a pílula no hospital. Agora, se a gente parar e pensar, imagina uma pessoa que já tem uma enfermidade dessa, que tem que todo dia lá buscar remédio, e ela é usuária de crack, você acha que ela vai lembrar de tomar remédio? Não. Não vai. Ela vai passar 3, 4 dias louca, de pedra, bêbada, e vai esquecer. Naquele momento ela não lembra nem quem ela é. Né? Ela precisa tanto desse conforto, dessa, sabe, de tentar se sentir alguém. Eu sou um ser humano. Ela precisa se sentir um ser humano, porque a sociedade discrimina ela, a família discrimina ela, o setor público discrimina ela, o privado nem se fala, ao terceiro setor também, porque nem toda ONG consegue atingir essas pessoas. Essa é uma linha do seu documentário que eu também caí da cadeira quando vi, que a própria travesti fala que ONG é tudo patifaria. Mas Explique. Dentro do processo da pesquisa, eu queria abordar essa temática, porque eu falei, aonde que eu vou ter, como eu vou ter acesso a essa população? ONG LGBT, nenhuma ONG LGBT falava sobre essa temática, nenhuma. Aí eu comecei a procurar as outras, em específico de moradores de rua. Várias que eu procurei, elas tinham uma vinculação ou com uma igreja católica ou uma igreja evangélica. E aí eu consegui ter acesso a Anjos da Noite, que é essa ONG que me deu oportunidade de acompanhar o trabalho deles, de conversar, de aprender com eles, né, como chegar no morador de rua, que também isso aí foi um processo muito importante para eu conseguir ter o contato com essa pessoa, me abrir, sabe, me limpar. Então, essa ONG foi a única que falou, não, tudo bem, a gente aceita, não temos problemas em falar sobre essa população. Né? Nós não discriminamos essa população. Para nós, moradores de rua, é todo mundo igual. Não importa se é gay, se é hétero, se é bi, se é negro, se é loiro, se é alto, enfim. Então, a gente conseguiu ter acesso. Mas, assim, as outras... Você acha que as outras que são vinculadas a instituições religiosas, elas chegam a ou negar ou condicionar a ajuda a se deixar de ser LGBT? Olha, eu não digo negar porque eu acho que é uma palavra muito forte, entendeu? Mas elas não sabem lidar. Porque os próprios dogmas da igreja, como a gente sabe, discrimina os LGBTs, né? Que tem problema mental, o próprio CID-10, né? Que trata as transexuais, inclusive elas, como pessoas que têm algum tipo de perturbação mental. Então, eu acho que a igreja também tem essa visão retrógrada ainda, entendeu? Então, eles não sabem lidar. Né? Como que de repente uma travesti vai falar assim, eu preciso de uma roupa, uma calcinha, eu preciso de um barbeador para tirar os pelos do meu rosto, um lápis de sobrancelha para deixar. Então a ONG não sabe, a ONG não vai entender, a evangélica, ela vai achar que é um absurdo, não, meu filho, mas você não precisa disso, mas é a identidade dela. Ela é assim, e ela tem a vaidade dela como mulher, porque ela se identifica como uma travesti, ela se identifica como uma mulher. Então, algumas ONGs não entendem isso. E isso é muito difícil dar esse tipo de apoio, essa assistência mínima psicológica, sabe? Porque algumas vezes não precisa só dar um prato de comida, mas ela precisa de muito mais, sabe? De repente, é uma coisa que eu percebi, que as moradoras de rua travesti, elas têm uma vaidade absurda. Eu ia perguntar isso, porque dá pra ver claramente no que você filma que elas... elas, tipo, combinam a roupa na medida que elas podem, e tem maquiagem, tem tudo. É tudo doação. Algumas mulheres ali na região da Paulista, eu presenciei isso, elas falam, moça, você compra um lápis de olho pra mim? E eu perto, escutando pra ver como que elas abordavam. A mulher, mas eu não tenho dinheiro. Moça, por favor, olha, eu tenho HIV, sou moradora de rua, eu queria me maquiar, eu preciso, porque eu sou mulher. A mulher olhava meio assim e algumas compravam. Existia pelo menos essa solidariedade com elas. Mas, Márcia, é uma coisa assim...
absurda, porque dentro dessa população elas têm a vaidade de se verem como mulheres, se cuidarem como mulheres, dentro da dificuldade delas. Você sente que elas vivem preocupadas com a violência o tempo todo e que a população LGBT, particularmente, é mais preocupada com violência do que a hétero, vamos dizer? Eu acho que numa situação de rua, você tem que estar atento a tudo a todo momento, entendeu? Porque ali pode chegar, por exemplo, um nóia e dar um pau, pode chegar um traficante, um morador de rua não pagou o traficante da droga que vendeu para ele, então ele pode tomar um pau do traficante. Pode chegar um outro grupo de moradores de rua querer roubar alguma coisa da barraquinha dos LGBTs. Então, existe isso também, sabe? Essa preocupação, né? E elas se veem como família, elas se cuidam como família, elas montam uma comunidade. A nossa comunidade, eles aceitam qualquer um, eu percebi isso. Elas são muito abertas, pelo menos essas que eu encontrei. Mas, assim, a população hétero, eu tive muito pouco acesso. E o pouco acesso que eu tive, eles negaram muito. Quando eu falava travesti, gay, eles negavam. A todo momento, essas negavam pessoas. O quê? Essas pessoas. Ah, tá. Eles negavam. Aqui não tem viado, não. Eu sou mineiro, não entendo essas coisas. Sabe, uns termos assim, bem pejorativos. Eu não ando com traveco, tá me tirando. É outra coisa que eu também não esperava, quando eu vi que você começa a falar sobre os albergues e a moradora de rua fala: eu não vou pro albergue porque eu não sei quem tá lá, do seu lado. Como que é a vida de albergue? Por que elas, muitas... Você chegou a falar com alguém que mora em albergue, não? Então, na verdade, eu tive um grande problema com a Prefeitura de São Paulo. No início da pesquisa, eu precisava abordar esse tema, né? Porque na minha pesquisa de campo eu encontrei que existiam dois tipos de moradores de rua. O morador que mora na rua e o morador de rua que mora num albergue público da Prefeitura. E aí eu entrei em contato com alguns órgãos da Prefeitura de São Paulo, alguns projetos sociais, e eles me negaram todo momento da uma entrevista. Um ficou jogando pro outro: não, você tem que procurar o lugar tal, você tem que ir na coordenação tal, você tem que falar com fulano de tal. Depois jogaram tudo para a assessoria de imprensa, e como existe um termo jurídico, né, que chama chicana, acabaram fazendo uma chicana comigo, empurrando com a barriga, né? Tanto que eu cheguei na Secretaria de Direitos Humanos, tentei marcar com uma entrevista com o atual secretário da Alto Suplicy. Cheguei lá, eles não me atenderam. Eu falei, mas em nenhum momento eu queria agredir a prefeitura. Eu queria que a prefeitura me falasse como que eles trabalhavam com essa questão, como eles abordavam essa questão. E eu queria ouvir da própria população como elas se sentiam acolhidas. Porque da mesma forma que a prefeitura estaria falando: olha, nós nos preocupamos com essa população, eles poderiam melhorar através desse trabalho. Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho para propor um debate. A gente não quer impor nada. É uma população que não é assistida por ninguém. É uma população que, desculpa de novo o palavrão, foda-se você. Você é gay, travesti, lésbica, foda-se você. É muito difícil uma travesti sair em condição de rua, um gay. É muito mais fácil um hétero. Mas uma travesti é muito difícil. Não dão nem emprego pra travesti que tem uma vida melhor? Imagina pra uma que vive em situação de rua. Essa família rejeita, o Estado rejeita. Então é muito mais difícil. E a prefeitura se negou a todo momento dar esse tipo de qualquer tipo de resposta. Eles me empurraram com a barriga. Eu tenho tudo registrado em e-mail. Eu fiquei muito triste, porque eu acho que toda a campanha que a atual prefeitura fez a favor dos LGBTs foi por água abaixo. Porque a população LGBT mais vulnerável de todas não... Não. Eu vou dizer que eu até estava falando sobre você antes, eu entrevistei o Haddad no primeiro semestre antes da parada, e ele dizia que, tipo, nós criamos não sei quantas vagas para LGBTs dentro dos albergues, tá lá. E eu tava achando que, tipo, legal, né? Então devem estar super orgulhosos do trabalho. Eu tô realmente surpreso quando você fala que eles não quiseram falar com você. Não. Porque não... Quer dizer que não tem alguma coisa que eles não querem mostrar. Eu cheguei a um departamento da prefeitura e o gestor falou: que legal, topo sim da entrevista, você tem que falar com a minha assessoria.
né? Tem que falar com a assessoria de imprensa. Aí a assessoria de imprensa da prefeitura falou assim, não temos... esse setor ele não tem competência para falar sobre moradores de rua LGBT. Aí eu falei assim, desculpa, mas essas pessoas são o quê? Eles trabalham com pets? Foi a resposta que eu dei. O cara praticamente desligou o telefone na minha cara, mas o que eu ia falar? Se você está trabalhando com LGBT, essas pessoas não são LGBT? Se você é quem cuida do albergue, você não tem a competência para falar Não só de albergue, um jogava pro outro. Um jogava pro projeto tal, outro pro lugar tal. Enfim, tem vários programas da prefeitura para LGBTs, né? Tem o Transcidadania, tem alguns albergues da prefeitura, tem a própria coordenação. Então eu ficava jogando pro outro. E ninguém quis me dar nada. E como eu te falei, em nenhum momento eu quis agredir a prefeitura. A intenção do meu trabalho não era essa. Era agregar valor. É dar voz a essa população. Tentar propor um debate para tentar entender e, quem sabe, futuramente solucionar pelo menos um pouco, alguma coisa dentro da problemática dessa população. Então, por fim, você não conseguiu falar com algum LGBT que morasse em albergue? Não me autorizaram. Então, a gente só tem o lado dos LGBTs que não moram em albergue. E o que eles diziam? Por que eles não querem ficar em albergue? Porque eles eram discriminados em albergue, né? Eles eram tratados como estatística. Eles não recebiam nenhum tipo de tratamento humano, né? A todo momento, eles falam isso no filme. Você assistiu o filme. Eles pedem isso. Mesmo eles falando sobre todos os assuntos, droga, preconceito, HIV, moradia, sonhos, enfim. Eles pedem isso. Me dê atenção. Né? E o Estado, a Constituição Federal, artigo 196, ele fala que ele é tutor da saúde da população, da minha, da sua, dessas pessoas da rua, do rapaz ali do áudio, né? Ele é tutor. E cadê isso? Cadê? Em prática não tem, está lá na Constituição, mas a prática não é isso que acontece. Então é um problema de saúde pública também, essa questão de moradia. E é necessário que comece a se tratar essa população de rua, principalmente as travestis que não têm oportunidade nenhuma, os LGBTs, não tem, nem de telemarketing eles têm. Raramente uma empresa de telemarketing contrata uma travesti. Ainda mais que imagina se descobrir que ela tem 15 homicídios, que ela tem HIV, que ela é usuária de crack. Você acha que vão dar oportunidade? Não vão. Então precisa tratar essas pessoas de uma forma mais humana, não uma forma de estatística. Você acha que se elas tivessem algum pingo de oportunidade, elas saem? Tem alguém que você acha que está na rua por opção? Eu acho que a grande maioria elas gostariam, mas elas não sabem como sair. Porque eu acho que elas chegaram a um ponto da vida delas que a dependência química, né, acho que a falta de aceitação da sociedade, da família, elas se perderam. Elas não têm nenhum tipo de assistência. Ninguém vai lá e sentar e conversar com elas. O que você precisa? Desabafa pra mim. Eu acho que eu fui uma pequena oportunidade dentro dessa desumanidade da vida delas, sei lá, uma palavra, essa vida desumana delas. Eu acho que eu dei um pouco dessa oportunidade delas se abrirem, delas falarem, eu preciso ser escutada, eu preciso ser tratada como ser humano. Se a nossa sociedade a gente não se trata. Mas elas fazem plano pro futuro? Fazem algumas fazem. Que elas se contam? Então, algumas elas falam que gostariam muito de sair, algumas elas não aceitam a condição de HIV, não aceitam. A Jade, por exemplo, ela não aceita isso. Desde que eu perguntei para ela antes de gravar, eu falei, você tem HIV? Tenho, e não aceito. Por que você não aceita? Porque eu tenho nojo disso. E como que uma pessoa dessa vai conseguir desabafar para alguém? Não tem com quem desabafar, né? Se ela não é escutada por ninguém. Então é muito difícil elas saírem dessa condição. É muito triste. Sabe, é uma realidade assim, como eu falei. Porque o que eu moro no centro e vejo, né, as pessoas de rua, é uma coisa que sempre bate comigo fundo, que eu fico pensando e levo para casa, assim, tipo, você, a gente, além dos nossos confortos, mas a gente tem plano, né? Tipo, do mais trivial ao longo. Então, tipo, a gente pensa, fim de ano, a gente pode talvez viajar, e depois a gente vai,
uma promoção, quero mais dinheiro, quero... E, né, você vai fazendo plano que você quer fazer. E daí eu fico pensando, tipo, alguém que todo dia tá na mesma calçada que eu vejo, tá naquela mesma situação, se eles perdem essa coisa, tipo, que me faz você acordar todo dia, ou se elas mantêm esse... Uma delas, alguns amigos, depois que assistiram meu filme no Mix Brasil, me procuraram. E eu não sabia que eles eram amigos dela. Falaram, olha, eu sou amigo da fulana de tal, a gente já tentou tirar ela várias vezes da rua. Mas ela não quer. A família já tentou, a família desistiu. Mas, assim, a gente gostaria muito de tentar. Aí eu fiz a seguinte proposta, a gente pode tentar fazer uma internação compulsória. Que a gente está tentando trabalhar isso junto ao Ministério Público. Que, honestamente, Márcio, se eu conseguir ajudar uma dessas pessoas, eu vou falar, puta, eu fiz um trabalho do caralho. Sabe, realmente, eu não fiz um trabalho por fazer. Um trabalho para aparecer. Como grande parte da militância, porque eu, mesmo não estando na rua, eu sou militante. Né? Porque eu estou trabalhando com matemática, LGBT e de direitos humanos. Que essas pessoas são hipócritas. Se eu conseguir tirar uma delas na rua, eu tô me emocionando. Eu vou ficar feliz, sabe? Então a gente está começando a pensar em procurar o Ministério Público e a gente pedir uma internação compulsória. Eu não posso falar qual delas é, porque ela pode escutar e fugir. Entendeu? Porque eles me pediram não comente, mas a gente está tentando, até procurei o pessoal da OAB, da Comissão da Diversidade, falei com a presidente, a Adriana Galvão, que é uma fofa, uma queridíssima, super... Ela sempre me dá umas dicas, entendeu? Olha, você pode procurar isso, tal. Eu expliquei para ela toda a situação, mas isso é uma iniciativa nossa, não é uma iniciativa dela. Né? Como eu gostaria de tirar uma delas e apareceu algumas pessoas que conhecem ela e também querem tirar, então a gente está unindo forças e tentar salvar uma vida, porque senão ela vai morrer. Porque o destino dessas moradoras de rua, como aconteceu com uma das minhas entrevistadas, a Rafaela, que 1 mês após a captação ela acabou falecendo em decorrência do HIV e do crack, as outras também vão seguir esse caminho. Então, se a gente tiver, pelo menos tentar, sabe? Eu vou me sentir muito realizado. E quem sabe ela não pode falar, puta, lá na frente, cara, você é do caralho. Você salvou minha vida. O que se mostra no filme é que elas têm uma outra perspectiva e outro parâmetro da vida, né? Tipo, falar, eu tenho HIV, mas isso é normal. Todas elas, as entrevistadas, têm HIV. Todas. Né? 90% da população de rua tem HIV. 90%, mais de 90%. E ela mostra, assim, tem a sífilis e mostra a marca, assim... Agora você pensa, como eu falei, né? Mais de 90% da população. E elas falam abertamente isso. Né? Eu sou HIV positivo. A gente participou agora de um festival no Les Gays Cinemad, que é o principal festival LGBT de Madrid, né? E nós participamos da sessão especial de DOC HIV, DOC positivo HIV, que teve até apoio da Secretaria de Saúde Pública da Comunidade de Madrid, que serve como instrumento de utilidade pública no combate aos soropositivos. Porque a gente coloca, eu coloquei dentro do filme o que é uma realidade, eu não estou fazendo uma ficção, entendeu? Elas veem como uma coisa normal, e isso é um problema muito sério, sabe? Inclusive da população de rua que não tem assistência. Essas travestis que estão no fórum ali reclamando que elas são maltratadas no serviço público, imagina essas pessoas que não têm assistência nenhuma, porra nenhuma. Isso é muito sério, entendeu? Então, eu acho que até uma coisa que um desafio, né, que eu faço para o poder público, que ele repense a política dele de direitos humanos, repense os projetos sociais, inclusive disso daí de HIV. Será que esse programa de HIV está eficaz? Ontem saiu uma reportagem que cerca de a grande população dos jovens de até 24 anos, de 20 a 24 anos, né? Que é o que tem mais, que mais se contaminou. Tá aumentando. Será que está sendo eficaz essa política de HIV/AIDS? Eu particularmente acho que tem vários problemas na política de HIV. O primeiro que, tipo, eu acho que o governo meio que desencanou. Você não vê campanha, tipo, você vê aquele grilo maldito do carnaval, porque assim, 2 semanas antes eles ressuscitam.
E só. E no dia de E hoje? No dia de hoje, né? Que faz... Mas, tipo, né? Uma coisa constante, continuada. Né, não só campanha de cartaz, né, tipo, vamos nas escolas assim, ensinar a botar camisinha, vamos ensinar, não faz. Uma coisa, há 10 anos atrás, nas portas das boates gays davam camisinha. Sim. Hoje nem isso mais tem. Não, hoje acho que é por princípio da boate, se ela quiser ter, mas não tem... Enfim. E não tem, exato, assim, deixar o pessoal ficar com essa ideia de que tudo bem, de que eu não vou pegar... A entrevistada fala, tipo, como peguei? Peguei porque fui transar, nem sabe, mas tipo, né, porque ele tava lá com aquela cara de saudável, não achava que... Aqui, né, eu conheci o diretor do Festival International Queer Migrant Film Festival de Amsterdã, que eu tô indo pra lá na semana que vem, né. E aí, um diretor, um cara muito gente fina, e ele falou que fez um trabalho muito bacana e tal, que eu faria um debate lá exatamente sobre isso também, né? Sobre a política pública no Brasil. Que eles estão abrindo portas para alguns cineastas brasileiros e algumas pessoas que trabalham com direitos humanos poderem falar sobre as condições LGBT no Brasil. E ele falou, você falaria isso abertamente? É óbvio que eu vou falar isso. Porque o governo ele não trata, ele está fazendo um descaso. E está na Constituição que ele é tutor da saúde das pessoas. Ele é dono da sua saúde, da minha saúde. Uhum. E ele não está fazendo nada, nem campanha na televisão. E a cada dia as pessoas estão... Tudo bem, que nem o Truvada, né? Aquele ator pornô que fala que não usa mais camisinha. O Colby Keller. Isso. Sim. E se não funcionar? Será que é 100% garantido esse medicamento? Não é 100%, mas 99%. É muito eficaz. Mas e o 0,01%? Não, mas o 0,01%, assim, isso eu como alguém que estudo e tenho, mas eu não posso falar assim, isso... Porque, primeiro que assim, a nível médico, qualquer forma de evitar qualquer doença que tenha 95% de eficácia é um sucesso retumbante. Entendeu? Porque, assim, remédio contra a gripe não tem 95%. Mas aí que tá, Márcio. Então, assim, se a gente hoje, por exemplo, tem 10 mil novos casos de HIV, se todo mundo tomando, a gente tivesse apenas os 5%, ou seja, tivesse apenas 500, não vou fazer conta agora, novos casos, num ano, de 10 mil para 500, é uma vitória. Sim. Entendeu? Então você não pode desprezar uma estratégia por causa de não ser 100%. Porque inclusive a gente está gravando no Dia Mundial do Combate à AIDS. Então é uma estratégia muito boa, mesmo se não for 100%. Obviamente, é uma loteria e vai ter gente. Mas a nossa realidade brasileira. Mas hoje em dia, mas esse é o negócio. Então, mas assim, é que a gente não pode. É que eu defendo o Truvada, eu defendo o PrEP. A situação que está hoje, por exemplo, a situação do pessoal de rua é 100% de certeza que vai pegar. Entendeu? Se você consegue, junto com o crackdown, tem como você fazer a pessoa tomar antes de garantir que ela vai tomar todo dia, antes de Mas aí que tá. Hoje, os jovens, eles têm acesso à internet. Uhum. E vê uma notícia dessa, por exemplo, que nem esse ator fala. Aqui não tem isso. No Brasil. As pessoas não sabem dessa medicação do PrEP. Será que o governo fala? Né? Não fala. Então não tá falando porque é um rolo isso. Não fala, não. Mas devia ter, esse negócio. Eu tenho a maior birra do governo também, porque eles estão segurando a PrEP. Eles não falam. Não fala. E aí o garoto vê uma notícia de fora. Tudo bem, eu vou transar sem camisinha, depois eu tomo alguma coisa. E aí? E lembrou? Foi pra balada, nesses bailes funks aí? Você acha que eles vão lembrar? Mas não, esse que é o problema. Então o governo peca muito aí, porque ele não faz uma política pública decente, ele quer remediar, e é muito mais caro. Não, mas na verdade eu acho que nem uma questão que remediar, acho que não dá atenção mesmo. Eu acho que não, assim, HIV não é mais prioridade pro governo, entendeu? Mas tem gente morrendo ainda. Não, pois é, mas assim... Esse é o lado que a gente não pode falar assim com todas as letras que é o preconceito, mas é o preconceito, entendeu? Porque enquanto não começar a morrer massa, muita gente hétero, né? Quando começar, daí enquanto tivesse bem ou mal, vamos falar bem a verdade aqui, tipo só os viados travestis morrendo, né?
Eles não acham que é tão um problema assim. É porque é uma segunda categoria de gente, Porque é a segunda categoria, exato, entendeu? Como que as pessoas de rua enxergam as pessoas que não moram na rua? É muito difícil falar isso, entendeu? Mas, assim, eles sabem que eles não são vistos. E é engraçado porque eles te veem, mas a gente não vê eles. Eles observam tudo. Eles sabem de tudo que está acontecendo na rua. Isso é uma coisa muito louca. E eu comecei a observar como um morador de rua olha a sociedade, pela minha convivência com eles. Eu comecei a prestar atenção nas coisas, assim, até, sabe, não julgar, mas eu comecei a observar as pessoas andando em grupo ou sozinhas na Paulista e vendo coisas que eu nunca parei para imaginar que eu repararia num ser humano como o morador de rua olha. Ele te olha exatamente como você é. Ele olha a sua arrogância, ele olha o seu desprezo, ele olha a sua petulância, o seu lado desumano. É muito louco isso. Isso é uma coisa que todos eles veem. A condição de rua faz isso com eles. Porque eles são invisíveis, mas eles estão ali, vendo tudo. Eles sabem a hora que vai passar fulano, que hora que pode ir lá buscar comida, que fulano vai estar lá. Eles sabem tudo. Eles têm uma visão da sociedade que é muito complexo dizer isso, né? Porque cada um tem uma... né? Cada um enxerga o outro diferente, mas eles conseguem ver muito mais do que a gente, nós mesmos. É muito louco isso. A gente é muito hostil contra eles se ressentem totalmente da gente. Então, mas eles têm que perder, né? Ser desinibidos, porque senão eles não comem. Porque a lei da é como um leão que vai caçar um veado na floresta. Ele precisa correr atrás do veado para comer ele. Entendeu? Eles precisam chegar nas pessoas, falar, olha, eu sou morador de rua, você pode me dar R$1, aquele discurso que a gente conhece. Mas, algumas vezes, não é para comer, é para fumar pedra. A grande realidade é essa. Porque eles ficavam 3 dias sem comer. 2, 3 dias sem comer. Adianta negar dinheiro? Na esperança, entre aspas, tipo assim, não vou dar dinheiro porque ele vai fumar mesmo. Então, mas aí não dá pra saber. Alguns deles, eu algumas vezes chegava lá e eu levava lanche. Minha mãe, ela fazia assim, tudo bem, eu faço um lanche, e você leva pra eles, que sai mais barato. A minha mãe fazia uns lanches lá, uns lanches naturais, e levava pra eles. Alguns deles vendiam pra comprar pedra. Ai. Você falou da repercussão que seu filme tá tendo lá fora e tal. Quer saber o que é? Parece que você já ganhou alguns prêmios e menções. E qual que é a repercussão aqui no Brasil? Então, o primeiro festival que eu participei foi em Durban Gay Lesbian Film Festival, na África do Sul. Acabei ganhando o prêmio de menção do júri, eu não esperava. Meu primeiro festival, chorei 3 dias, assim, falei, puta, eu ganhei um prêmio, caralho. Fiquei feliz pra caramba. Depois eu fui aprovado em 2 festivais no mesmo período na Espanha, que é o Les Gay Cinemad e o Fanzine Gay, que é na cidade de Cárceres. Né? Nós recebemos essa espécie de menção de filme de comunidade pública no combate ao soro positivo, de pessoas soropositivas. Pelo Festival de Madrid. Aí participamos do Mix, que foi o único festival brasileiro que até então tinha nos aceitado, porque nenhum outro aceitou, eu não sei, porque dentro do filme, não sei se você percebeu, a cor dele é uma cor meio suja. É uma cor esmaecida. Porque de propósito, né? Foi. Porque eu fiz a analogia da bandeira do arco-íris. Eu sei que eu faço parte da bandeira, você também. Mas essas pessoas também, mas elas não aparecem. Elas são os coloridos apagados. E outro detalhe técnico que tem que chamar atenção, a trilha sonora é excelente, é uma porrada. Você gostou? Puta, não, assim, é exatamente assim, mantém a atenção no filme inteiro. Você nunca... não corre risco de fazer aquela leitura novela mas foi um risco de rua, sabe? Morador de rua feliz, não, tipo... Foi um risco que eu corri, porque assim, trabalhar com trilha sonora é muito complicado, né? Quando a gente faz audiovisual, porque ou você faz uma cagada, ou você faz você arrisca. Eu arrisquei, assim, eu ouvi uma pessoa falar, eu achei um pouco demais, mas a grande maioria gostou, que na verdade são 4.
né? E quem fez foi um maestro cubano que fez, que ele era amigo de dos caras da produtora que eu trabalhei. Um cara excelente, assim, cubano. Incrível e tenso. Mas enfim, quer dizer que só o Mix tá mostrando o seu filme. Então, tem um outro festival que ainda não posso anunciar, que é um outro festival LGBT, que o meu filme começou a ter uma repercussão muito grande, né? Mundialmente. Depois que a Secretaria de Saúde Pública de Madrid falou que ele era de utilidade pública, eu anunciei isso começou a se espalhar de uma maneira... Hoje eu recebo mensagens de Manaus, de Aracaju, de Minas. E aí, quando esse filme vai passar aqui? Eu falo, não sei, porque não depende de mim. Eu não posso divulgar o filme ainda em web, né? Eu tenho que participar de festival porque é o retorno que eu recebo financeiro. Eu apresentei no Mix, aí um cara do Canal Brasil, porra, seu filme precisa passar no Canal Brasil, tó o cartão. Eu falei, cara, mas não dá, só daqui a 1 ano e meio, enfim. Sim. Mas assim, e todas as sessões que eu presenciei, as pessoas choraram. Eu fiz uma sessão, por ter um contrato com o PROAC, a Secretaria de Cidadania e Justiça me solicitou no dia da lei da 10.948/01, né, da comemoração de 15 anos da lei. E eu apresentei. Eu fiz a militância chorar, cara. Eu falei, caralho, eu tô fazendo a militância chorar. Não, é porque você realmente humaniza as pessoas que a gente está acostumado a não ver como pessoa. Você vê a militância chorar, cara. Você já viu militante chorando? Eu não convivo com os militantes. Não, mas você já viu militante chorando? Só de raiva. Mas, cara, eu falei, Você retomaria esse assunto? Com certeza. Eu acho, assim, hoje estou sendo muito requisitado para fazer algumas palestras sobre o tema. E, por exemplo, na Holanda, né, como eu falei, eles estão abrindo espaço. Isso é muito importante. Isso, de repente, pode ser importante para eles também. Porque o meu filme eu sou a única pessoa no mundo que fez um filme sobre essa população. De rua mesmo. Estando na rua. Sim. Sabe? Então isso daí... E se a gente lá no caixote deles, né? Tipo, é uma coisa que a gente não imagina como é que eles moram. E eu tô indo para um país que é um modelo de cidadania, é um modelo de direitos individuais. A Holanda. Lá é legalizado o aborto, as drogas, a eutanásia, o casamento LGBT, tudo. Porra, se os caras estão valorizando meu trabalho lá, entendeu? Estão vendo que meu trabalho é um trabalho bacana e eu posso até ganhar uma premiação, não sei, mas eu posso ganhar, tomara. Mas, assim, cara, eu fico feliz pra caramba. Porque isso daí pode gerar até mesmo como se fosse uma reestrutura para a própria militância nossa. Que eu acho que ela é muito perdida. Em que caminho ela tem que seguir? O que a gente tem que abordar na militância? Para falar do nome social só, da travesti, não, é importante, mas e aí? E essas pessoas que moram nas ruas, que têm problemas muito mais sérios? Sim, até porque a gente vem de um... Agora, por exemplo... Elas também são travestis? Eu tinha muita birra com a parada LGBT, porque eram sempre aqueles temas genéricos, né? Violência, preconceito nunca mais, essas coisas que, tipo, na prática não faz nada. Agora eles começaram a ter coisas mais... Né, que você pode ver se dá resultado ou não, tipo, né? Lei João Nery, é algo que, assim, que você pode informar. Então, de repente, por exemplo, né, LGBT de rua, por que não pode ser um tema da parada, para pelo menos, né, dar visibilidade. Dar visibilidade, pra você lembrar que existe, né. E tá crescendo, essa população tá crescendo. Isso fora do país também, em todo lugar do mundo eu acredito, entendeu? Existe essa população. Deve existir até no Oriente Médio. Ah, sim. Sabe? Sim. Estamos chegando ao fim desse programa, já tá dando tempo aqui. E sempre que a gente chega ao final do programa, a gente dá a oportunidade do nosso convidado se autopromover. Então agora você é o espaço que você tem para se autopromover em qualquer coisa que você quiser, como é que as pessoas te encontram, enfim. Primeiro eu gostaria de agradecer novamente, né, você. Eu acho que, assim, realmente é um tema muito importante, necessário, né. Você pode encontrar o meu trabalho no Facebook, que é a página oficial, né? Porque a gente não teve verba para construir um site, que é As Cores das Ruas Doc.
que lá tem todas as informações, provavelmente futuras informações de onde vai passar o filme, porque a gente está trabalhando também para isso, para levar para o Brasil inteiro essa mensagem humana, né? Também tem o meu pessoal, que é Felipe Francisco. É Felipe com dois P's, com dois né? P's, Francisco. Aí lá no plano de fundo tem o nome do meu filme, As Cores das Ruas. E eu sou uma pessoa super aberta, respondo sempre às pessoas, não tenho problema de conversar. Não sou um diretor arrogante. Não. E com muito prazer a gente pode atender as pessoas, e quem quiser também me chamar para um debate pode entrar em contato, porque é um tema que realmente é necessário e pode dar pé para muita manga. Sim. Né, como eu falei. Sim, pode dar pano pra muita manga. Pano pra muita manga. Pé de manga já vira pé uma de frutinha. Frutinha somos nós. Né? Não, mas pano pra manga, sim. Mas a gente sempre fala uma bobagem, né, no sim, final. Ixi, imagina, vai desce deixar uma narcisa mais, na gente. Né, ver se alivia um pouco o clima. Todo viado tem uma narcisa dentro. Muito bem. E você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/programa Lado B, no Twitter, em @programa Lado B, e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. Nosso e-mail, você sabe, é programaladobia@gmail.com. Escreva sugestões, reclamações, críticas, elogios. Eu leio todas as mensagens. Nosso blog, você sabe, é www.ladob.com, onde eu escrevo quase todo dia. Essa semana eu me dediquei à Semana do Combate à AIDS. Tem um post lá todo dia falando sobre como resistência ao HIV, por que as pessoas não usam camisinha. Enfim, tem várias coisas lá. Confiram que tá bem bacana. Além disso, no final de cada post tem um botãozinho para você fazer uma doação. Seja única, seja mensal. Vai lá, pinga um dinheirinho, que é assim que a gente se mantém. Você consegue escutar o Lado B aqui no All Música Deezer a partir das sextas-feiras, e a partir das segundas-feiras ele está no YouTube, no SoundCloud e no iTunes. No iTunes, se você assinar, ele baixa automaticamente no seu celular. Aproveita que está no iTunes e deixa um review de 5 estrelas, que daí a gente também fica mais conhecido e mais popular. E eu sou o Márcio Caparica, e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Até semana que vem. Beijo. Sermão, Deda dizia um montão, ligeiro com os homens. Quem tem fragante esconde, a casa cai sempre. Maldade já se tem no pente, opa. Vou pelos becos, se pá, desapareço. Pois eu já sei qual é que é. Os tiras entraram numas. Revista até mulher, tá pro que der e vier no extremo. Qualquer um é um suspeito, não tem dó e nem respeito. Negocia qualquer dinheiro. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação Márcio Caparica. Uau!